Mas quando a gente fala de grupo de cultura, dos embaixadores, o próprio champion, grupo de champion, a gente sempre cria esses elementos, independente do tamanho da organização, independente da complexidade da organização. Mas imaginem que é o seguinte, ó, isso significa, de alguma forma, a gente dar voz, a gente comprometer e dar voz para uma quantidade maior de pessoas que vão ser capazes de capilarizar isso, tenham isso em mente. Então, não é alguma coisa que fica a cargo de uma ou duas pessoas que fique como líder do projeto. Então, quando a gente cria esses grupos são grupos multidisciplinares. Então, eles trazem para a discussão o que é o sentimento e as experiências e as necessidades multidisciplinares, múltiplas áreas. Então, quando eles trazem isso, eles são representantes de diversas áreas, eles trazem para a discussão, eles trazem para o contexto um pouco do que é a voz de todo mundo. Da mesma forma que depois, quando se discute aqui dentro desse contexto, ele leva de volta o que é a voz desse coletivo, dessa consciência coletiva, para compartilhar isso com todo mundo. O processo de transformação cultural, o processo de evolução da cultura, ele passa por muito diálogo, gente. Nós precisamos problematizar, nós precisamos, é o que eu costumo dizer, eu brinco com a seguinte palavra, é o storytelling na prática, é o storytelling na vida real. Porque o que acontece quando a gente está na jornada? A gente está postulando aqui um valor com certo significado, daqui a pouco acontece alguma coisa, e o que é muito bom é que a gente discutir esse fato que aconteceu à luz desse valor. Espera aí, isso aqui é bom ou não é? Isso que fulano fez, a reação é uma reação que honra o valor que está aqui no life ou não? Então, esse tipo de discussão, trazer isso para a pauta, é o que faz com que as coisas efetivamente evoluam, efetivamente amadureçam. Então, quando a gente cria essa forma de criar esses grupos multidisciplinares, esses grupos que eles vão ser trabalhados, que eles vão ser ativados dentro da estrutura de governança, como a gente chama no nosso caso aqui, ele é o grupo que vai facilitar o diálogo, ele vai como é que eu posso dizer, capilarizar as informações, ele vai trazer informações, ele vai nutrir isso, porque é isso que vai fazer o processo evoluir como um todo. E, especialmente, a gente começa a descobrir no tempo e na maturidade desse processo. À medida que a gente vai fazendo as coisas acontecendo, acontecer. E à medida que as ações vão evoluindo e que as pessoas vão compreendendo e se apropriando mais em todos os níveis do que é o significado mesmo que a gente quer que seja percebido por todos em relação aos valores life, o que esse grupo começa a nutrir? O feedback que vem das bases. Porque as pessoas começam a dizer assim, pô, entendi exatamente o que você está falando, mas olha o que meu líder faz, olha o que a minha liderança faz. Aí isso retroalimenta para que a gente faça um incremento no desenvolvimento da liderança. Ah, entendi exatamente, agora eu estou começando a entender cada vez mais, mas olha o que o sistema manda eu fazer. E isso é o que nutre, a partir desses grupos, o voltar com precisamos mexer nesse processo, precisamos mexer nessa regra, precisamos mexer nesse sistema, porque as pessoas estão trazendo para a gente essa informação de alta relevância, porque eles estão começando a compreender o que a gente quer das coisas. Isso significa dar voz. Então, muito do que a gente acredita quando a gente fala o quê? A gestão de cultura por valores, valor se conecta com necessidade, olhar para as necessidades, dialogar com isso, é o que enriquece o aprendizado da organização como um todo. E se a gente consegue construir grupos desses, que são grupos que ele ganham a institucionalidade, esses grupos ganham muita voz em nome do que é a população geral e que chega muito mais rapidamente na alta administração, que é quem tem capaz de mudar os ponteiros, de fazer as novas escolhas. Então, esse é o processo, essa é uma parte relevante da jornada.